Eu estou aqui com um convidado muito especial, nosso coordenador, Thiago Marchetti, da nova região Sigma, que foi formada recentemente nessa redivisão dos grandes blocos regionais da nossa associação. Nós vamos conversar agora um pouquinho com o Thiago sobre o funcionamento das equipes que formam o Clube dos Bravadores, certo? E eu quero que você mentalize o seguinte agora, nós vamos falar aqui para você erros que cada integrante dessa equipe não pode cometer. Olá, Thiago, bem-vindo aí ao nosso curso online. Sua saudação aí para a galera. Bom dia, pastor. É uma alegria estar aqui participando do treinamento. Mandar um abraço para o pessoal da região Sigma. E são 5 erros que a diretoria tem cometido. A gente tem, em conversa com os outros coordenadores, com os seccionais, a gente tem observado com a frequência... São os erros mais recorrentes, mais recorrentes que a diretoria, no geral, tem cometido. Vamos lá então, Thiago, vamos conversar um por um. Vamos começar pelo diretor. Afinal de contas, na hierarquia, ele é a posição de destaque aí do clube. Você já sabe as funções do diretor, você sabe que o diretor é a pessoa que lidera toda a equipe, que organiza o programa. Mas onde é que o diretor não pode errar, Thiago? Acho que o principal erro do diretor, atualmente, é não saber delegar. Saber delegar as funções, não saber dividir as funções ali entre a sua equipe, não saber formar a sua equipe. Nisso ele acaba pecando, porque ele acha que no entendimento dele, ele, por conhecer um pouco mais, por estar no cargo de diretor, ele acha que consegue fazer tudo sozinho e não precisa passar para ninguém funções ou delegar atividades, né? Para até porque, Thiago, eu acho que liderança é você influenciar as pessoas. E se você não tem capacidade de movimentar uma equipe e a equipe trabalhar para você e você ficar gerenciando, então você não é líder, né? Eu acho que muitos líderes, inclusive, desistem ao longo do ano, vão cansando, porque eles não conseguem envolver a sua equipe e delegar as tarefas para essa equipe. Uma das funções, acho que primordiais do diretor é formar discípulos. Ele tem que transmitir o conhecimento, auxiliando ali, delegando e mostrando para o restante da equipe como discipular também. Porque em algum momento ele vai deixar o cargo e ele precisa deixar alguém. Com certeza. Se ele sair do cargo de diretor e não transmitiu o conhecimento que ele, como diretor, no momento que ele estava ali exercendo a função, infelizmente, o clube vai acabar sendo penalizado. E esse é um outro grande problema que a gente vê por aí. Às vezes você tem um diretor que é um showman, mas se ele sai da diretoria, o clube afunda. Isso é sinal que ele não era tão bom assim como a gente pensa. Na verdade, ele foi um diretor fraco. Ele era um showman, mas ele foi incapaz de liderar e deixar alguém preparado para continuar o trabalho. O mais importante é conseguir transmitir as funções para o restante da equipe e discipular um novo diretor. Legal. Vamos para o próximo aqui. O que os associados realmente fazem, Thiago? Porque o pessoal pensa por aí que diretor associado é o vice-diretor. Se o diretor não vier ficar doente, daí ele que faz tudo. É bem isso aí? Como é que é, Thiago? Não é bem isso. Esse acho que é o maior engano do diretor associado, é achar que é apenas o substituto do diretor. No dia que o diretor faltar, daí eu vou ter algo para fazer. Na verdade, ele é como se ele se considerasse o step de um carro. Ele só vai entrar em rodagem no momento que o pneu oficial ali der algum problema. Então, na verdade, a função primordial do diretor associado é treinar os conselheiros, gerenciar as atividades, classe bíblica, juntamente com os conselheiros. Na verdade, então, ele trabalha monitorando o trabalho dos conselheiros. Ou seja, se a gente tem unidades de meninos e conselheiros de meninos, o diretor associado é um diretor associado para os meninos. Correto. Certo? O diretor associado masculino, ele vai gerenciar e coordenar ali toda a parte de classe bíblica, atividades com especialidades, alguma atividade que o diretor... Muitas vezes ele acaba servindo até como um instrutor dentro do clube.
E eu tenho dito o seguinte, pessoal, em clubes menores, que você não tem tanta disposição de gente para as tarefas, o diretor associado normalmente ocupa a função de tesoureiro do clube e a diretora associada normalmente ocupa a função de secretária do clube. Você faz isso quando você precisa de aproveitamento de equipe numa situação de poucos recursos humanos, ok? No próximo aqui, meu amigo, vamos conversar um pouquinho sobre o conselheiro. A gente vai ser breve aqui porque em cada região ocorre um curso de no mínimo 4 horas para os conselheiros. Mas o que o conselheiro não pode errar, Tiago? O principal que o conselheiro não pode errar, que a gente tem observado bastante, é o conselheiro que não tem a capacidade de transmitir o conhecimento. Ele não consegue transmitir. Muitas vezes o conselheiro acaba sendo o instrutor das classes também. Certo. Ele não consegue... Até porque existem unidades que são formadas pela classe Sim. ou pela idade, né? Dependendo do tipo de formato de clube, você tem ali uma unidade da classe de amigo e companheiro, Isso, ou só correto. da classe de amigo. E o conselheiro acaba sendo o instrutor daquela classe, correto? Isso. O conselheiro ele tem pecado no não conseguir transmitir. Muitas vezes a gente tem acesso à informação, tem conhecimento, só que não estão conseguindo transmitir o que realmente Deixa eu fazer uma precisa pergunta. Ó, tem conselheiro nos assistindo agora. Deixa eu perguntar para você o seguinte. Meu amigo, imagina a situação. Lá na sua unidade você tem uma meninada lá que está com 14, 15 anos. Tem um menino lá com 15 anos na sua unidade. Classe de guia. Ele está fazendo o cartão de guia. Tem um requisito ali e ele pergunta para você e você não sabe. Você não sabe responder, você não sabe fazer, você não sabe ensinar ele. Mas que tipo de conselheiro você é? Então, o conselheiro tem que conhecer o currículo do programa, ele tem que fazer junto com o desbravador, ele tem que estar apto a monitorar, inclusive a segurança da execução das tarefas que tem em cada cartão e cada requisito. Ok? Algo também para complementar, o que também tem nos preocupado é a questão do conselheiro, a questão da responsabilidade que ele tem junto com as crianças. Como ele é a pessoa que está mais próxima da unidade das crianças, ele é o influenciador direto delas. E o que nos preocupa muitas vezes é como está a questão espiritual, moral desse conselheiro. Tiago, boa. Conselheiro, você é uma referência espiritual, você inspira o crescimento espiritual dos desbravadores da sua unidade? Ou você é aquele camarada que sábado à noite está em algum lugar estranho que não deveria estar e você é um mau exemplo, uma má conduta? Fazer uma outra pergunta aqui para você. Os pais dos seus desbravadores podem ter confiança de que você vai estar cuidando e que os filhos estão seguros com você? É uma grande responsabilidade ser conselheiro. Olha, procure aí seu regional e faça parte do curso de conselheiros que vai ter na sua região. É imprescindível que você esteja bem preparado para atender as unidades. E por fim, nós temos aqui mais 2, vamos passar rapidinho aqui porque o nosso tempo é apertado. A gente vai ter uma formação bem longa sobre capelania nos vídeos aí que vão entrar ao longo do mês no canal. Já tem um vídeo lá, inclusive eu peço que você já dê uma olhada hoje à tarde no canal. Já tem o primeiro vídeo sobre capelania, que são 7 maneiras de você tornar seu clube mais espiritual. Assista lá, é 10 minutinhos de vídeo, bem rapidinho, bem gostoso de assistir. Capelania, o que o capelão não pode, qual é o erro que ele não pode cometer? Eu acho que o principal erro do capelão é ser maçante. É aquele capelão que chega lá para... Deixa a parte da Bíblia chato, né? Chato. Deixa a parte da Bíblia chato. Ele chega lá para fazer o momento do devocional, do estudo bíblico, e começa a ler, começa a ditar e pedir para a criança classe querer bíblica anotar. Maçante. O pessoal tem que ficar ali escrevendo e repetindo, um fica ditando o que escrever, né? Ou então aquela abertura de clube que tem ali a meditação e a meditação não termina nunca. A meditação é comprida, né? Tipo fila de hospital, não tem fim o negócio. Gente, capelão não pode ser chato. Tem que falar na linguagem da gurizada, não pode ser maçante. Então, cuide com isso. Vamos escolher o fulano como capelão porque ele é muito espiritual e tal. Mas daqui a pouco ele não sabe nem dirigir o programa espiritual do clube e ele também não sabe falar para a meninada. Então, capelão não pode ser um cara maçante. Ele tem que ter o time da moçada. Tem que ser uma pessoa que consiga transformar aquele momento espiritual em algo que o desbravador fala assim, nossa, eu preciso estudar a Bíblia. Ele tem que gostar daquele momento. Tem que ser o momento mais esperado
da atividade do clube. Legal, muito bom. Vamos fechar aqui com o instrutor. O instrutor, a grande dificuldade dos instrutores que temos observado também é não conseguir transmitir corretamente o que lhe foi pedido. Um exemplo, o instrutor chega lá para domingo de manhã na atividade do clube e vai passar uma especialidade, por exemplo, de aves. Ele transmite ali em meia hora, 40 minutos, uma palestra. Ele fala tudo sobre as aves, toda a teoria é ministrada ali, mas na prática o desbravador ele não sabe nem diferenciar uma coruja de um pardal. Não sabe nem saber a diferença do E ainda quer usar a insígnia depois dizer que é especialista, né? E é especialista em pássaros. A gente tem visto muito por aí nos camporis, acampamentos que a gente tem ido. São muitas pessoas que têm muitas vezes assim, ostentado algo que não tem realmente a capacidade de fazer. E muitas vezes é por erro do instrutor que não tem ministrado a aula correta. Eu acho que é até semelhante à questão do erro que o capelão não pode cometer, né? O instrutor também, seja de especialidade ou de uma classe, também não pode ser chato. Nós vamos ter ao longo dos vídeos que vamos lançar no YouTube, uma das matérias que vai ser para o pessoal do treinamento avançado para a diretoria é sobre criatividade. Eu estou preparando uma sequência, vai dar ali uns 2 ou 3 vídeos sobre como você usar a criatividade para apresentar os materiais do clube de uma maneira mais gostosa, mais leve. Não pode ser chato. Galera, a moçada já vai a semana inteira para a escola e tem aula a semana inteira, tem palestra a semana inteira. E não pode ficar no clube tendo um chá de banco como se fosse uma segunda escola. Torne as atividades o mais práticas possíveis, o mais recreativas possíveis. Se você tem ali uma praça, vá lá na praça com eles. Se tem um bosque aí perto, valorize. Muitos dos nossos clubes aqui na nossa região estão em cidades mais para o interior e tem áreas verdes com fácil acesso. Vá com eles ao ar livre o máximo possível, ok? E ensine para eles na prática. Tenha um contato com a natureza ou então com as atividades as quais você está estudando com eles na especialidade ou na classe. Legal, Thiago, quero agradecer você, parabéns aí pela nova região, pelo trabalho que vocês têm feito. Deus abençoe. Um último recado aí para a galera? Gostaria só de pedir para que os diretores, esses erros que a gente acabou identificando, para a gente continuar nos preparando, estudando um pouquinho melhor, para a gente poder proporcionar para os nossos desbravadores a melhor atividade que eles possam receber e conte conosco aí no que precisar, com os regionais, procurem eles e estaremos à disposição para suprir as necessidades que o clube tiver. Legal, obrigado, Thiago, Deus abençoe. E eu queria lembrar você o seguinte, que a maneira como você ensinava os desbravadores há alguns anos atrás não é mais a mesma maneira que você ensina hoje. Moçada, nós estamos num mundo de informação, de mudanças constantes, as gerações vão mudando rapidamente hoje em dia e você tem que se atualizar. Se você é um líder antigo de clube, a galera de hoje não é mais a mesma moçada que você tinha no clube há 10 anos atrás ou 20 anos ou mais. Você precisa se atualizar e entender um pouquinho como pensam os desbravadores da atualidade.